Fala galera, sejam bem-vindos. Estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho, um presente de Natal aí para vocês. O vídeo mais pedido, a série mais pedida, né, desse ano e de todo o canal, na verdade. Então muito obrigado pelo feedback aí de vocês. Hoje a gente vai falar do nosso comandante Abizan, que é branco, verde e preto, que é justamente esse carinha aqui, que é o Nethroy. Beleza? Essa série aqui é uma série que eu pretendo continuar fazendo, tá? Muitos de vocês ficaram preocupados, mas eu vou continuar fazendo sim, é uma série que eu quero fazer. Infelizmente ela demora um pouquinho para sair. Eu preciso criar a lista, preciso procurar uma loja que tenha bons preços e que o frete não seja muito caro. E aí eu tenho que comprar, testar, e aí eu faço algumas mudanças, troco de novo, então eu preciso comprar as cartas de novo para modificar e tal. Então realmente não é uma série muito rápida de fazer, tá? Mas eu pretendo sim continuar, então fiquem tranquilos. E para quem não sabe, é a série na qual eu vou fazer 20 decks de Commander por menos de R$ 50, sendo uma combinação de cada uma das duas cores, Azorius, Rakdos, Izete, etc. E uma combinação de cada três cores, então Esper, Abzan, que é o deck de hoje, Sultai, Grix e assim sucessivamente. Então vamos lá para esse carinha aqui? Beleza, galera. Então antes de continuar, só um avisinho rápido, é que esse deck tá com esse preço na data que eu tô gravando, tá? Que é no dia 19 de dezembro. Ele tá com a cotação de R$ 49,91. Então, esses decks muito baratos, eles são mais sensíveis a variações de preço. Então depende muito de quando você está assistindo, mas geralmente vai ficar aí na mesma faixa. Beleza? Então vamos continuar aí. Aqui a gente está com o nosso comandantezinho para analisar ele antes de começar o deck. Ele tem a habilidade de mutação, tá? E quando você faz a mutação dele, você devolve qualquer número de criaturas do seu cemitério com poder, a soma, né, igual a 10 ou menos, para o campo de batalha. Beleza? Então vai ser baseado, esse deck é baseado nessa habilidade dele. Além disso, ele tem toque mortífero e vínculo com a vida, né, e é 5/5. Lembrem que o custo de mutação, que aqui é 4 genéricas, uma verde ou branca e duas pretas, ele sofre custo de aquele custo adicional da zona de comando, tá? Então, se você castar a primeira vez ele por 5, se você quiser castar ele a segunda vez pela mutação, você vai ter que pagar 9. 7 mais os 2 de custo. Beleza? Então, a gente vai focar aqui nessa habilidade. Qual foi a minha ideia? A primeira coisa que eu pensei foi em pegar cartas com mutação também, tá? Porque eu podia combinar e fazer a habilidade de Nephrite duas vezes. Quando eu tava testando, eu percebi que isso é muito raro de acontecer, muito raro mesmo. Não aconteceu nenhuma vez comigo de eu jogar o Nethroy pela mutação e depois eu querer fazer alguma mutação em cima do Nethroy para fazer a mutação novamente. Então, comigo pelo menos não aconteceu. Eu sei que pode ser uma situação que aconteça aí, mas ela é bem rara, tá? Então eu coloquei aqui mais pelo estilo do deck, pelo flavor da habilidade do Nefroy e tal. E, e é legal porque se você fizer isso que eu falei, né? De você jogar a criatura em cima do Nefroy. Mas ainda assim, você pode fazer o inverso. Você primeiro faz uma mutação né, com essa criatura em uma que você tem, em outra, e depois o Nefroy em cima dela. Aí é uma ideia interessante, porque você vai trigar duas vezes a habilidade, tá? As habilidades de todas as criaturas aqui que a gente vai ver. Então, jogar o Nefroy por cima é uma ideia legal. Quer dizer, castar ele depois, né? É uma ideia legal, mas você castar para colocar em cima do Nethroid já em campo, isso realmente vai ser bem raro você querer fazer isso. Tranquilo? Então só esse alerta aí para vocês ficarem atentos, porque quase sempre é melhor você jogar a primeira criatura e depois o Nethroid. Beleza? Então aqui a gente tem nossa aranhazinha que coloca marcadores. É uma subtemática do deck, mais ou menos.
Isso de marcadores é característico da Coabizan, né? Da combinação Abizan. Então vai ser um subtema aí. E é legal porque com mutação você fica com a base de poder e resistência igual da criatura que está em cima. Então, por exemplo, o Nefroy fica 5 e com os marcadores ele vai ficar 7. Então é bem legal. Aí a gente tem aqui a nossa aranhazinha. Mais uma carta aí de recursão que volta criaturas do cemitério quando, na verdade, permanente, né? Quando faz a mutação. Mais uma mutação que cria 2 fichas de felino. Então aqui é basicamente pela habilidade, tá? E jogar o Nefroy em cima é bem legal. Aqui um rampzinho, eu vou até separar aqui, porque já vai ter outros ramps na frente para mostrar. Aqui a gente tem uma carta que destrói criatura, o Planeswalker, então um removal. Aqui tem uma card advantage, mais ou menos, pode se considerar, né? Aqui descarta carta. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, podia ser tirada do deck tranquilamente, né? Eu acho legal você ter o jogar ela e depois o Nethroy, e aí todos os oponentes descartam 2 cartas, mas não é nada realmente muito bom, entendeu? A diferença é que o Nethroy ficaria com ameaçar, mas nem o corpo ajuda. Então, realmente aqui eu coloquei mais pela habilidade mesmo, pra ficar com um deck diferente, tá? Eu não quero repetir muitas mecânicas nos 20 decks que eu vou escolher. Então, essa mecânica de mutação eu acho legal e por isso que eu dei um foco nessa habilidade. Mas não é o foco principal, tá? O foco principal a gente vai ver já já em outra categoria. Aqui a gente tem mais uma mutação que os oponentes sacrificam quando faz mutação. Destrói uma permanente que não seja criatura. Então bem legal porque você pode destruir até terreno, tá? Você destrói um terreno e dá uma ficha pro adversário. Então você pode destruir um terreno perigoso. Pode destruir um artefato, um encantamento perigoso. Então eu gosto bastante dessa carta. Bem versátil. E aqui a gente também tem mais uma carta de vantage, né? Então, essas aí foram mutação. E agora a gente vai para realmente o foco do deck, tá? O foco do deck são essas criaturas aqui. Qual é a ideia do deck? Você só pode voltar criaturas com poder 10 ou menor, a soma, ok? Então, a ideia que eu tive foi justamente colocar criaturas com poder 0. Então, todas essas criaturas aqui, elas vão estar no cemitério com poder 0. Isso é muito legal porque nenhuma delas você vai contar quando você castar o Nethroy, né? Quando a habilidade resolver. Então isso é muito legal porque todas essas criaturas podem voltar e ainda mais as outras que a gente vai ver ao longo do vídeo, beleza? Então aqui a gente tem nosso primeiro, nosso segundo Gragoja. Eu achei bem legal essa cartinha, principalmente nesse deck de Nethroy, né? E tem várias hidras que eu não pude colocar aqui por causa do valor, claro, do budget, mas tem algumas hidras bem boas. Tem uma que é até 1/1, ela nem é 0/0, mas ainda assim é muito legal, cresce muito. É uma que cada vez que um jogador joga uma mágica, ele recebe um marcador. Então vocês percebem que além desse poder 0 quando tá no cemitério, todos esses têm marcadores, tá? Por isso que eu disse que é um subtema. E a gente vai ver mais algumas cartinhas na frente que cooperam com isso, né? Então, mais uma. Essa aqui nem recebe marcador. Quer dizer, recebe marcador, mas não na hora que entra em jogo, né? Mas já tem 0 de ataque. Aqui pra gente comprar carta. Essa é legal também porque a gente descarta carta. Então, muitas vezes é uma coisa que a gente quer. Jogar uma criatura pro cemitério, descartando, né? E aí a gente consegue comprar carta. E além disso, a criatura que a gente jogou pro cemitério, a gente consegue voltar com Nethroy. Então, muito bacana. Eu gosto bastante dessa carta aqui nesse deck. Aqui a gente tem um mano que move o marcador. Eu só quero que vocês tomem cuidado com 2 coisas aqui. A primeira é que você move um marcador de uma criatura alvo para uma segunda criatura alvo. Não precisa ser uma criatura sua, tá? Isso que é o legal desse carinha aqui, por isso eu botei no deck. Então, se algum adversário tiver com criaturas com marcador, você pode tirar o marcador da criatura dele, botar na sua, ou em alguma situação excepcional, não sei, você tirar uma da sua
e dá para outro jogador, ou você tirar de um jogador e dá para um segundo jogador, um oponente e dá para um segundo oponente, né? Então ele é bem versátil. Mas aqui entra uma observação muito importante, porque o Dagata, não sei como é que se fala o nome dele, mas acho que é Dagata, ele é um humano, tá? Então, muito cuidado porque às vezes a gente não percebe isso, mas a habilidade de mutação só pode ser feita em criaturas não humano. Então você não pode fazer a mutação se você só tiver com o Dagata em campo, tá? Você não pode fazer mutação, beleza? Então tem que tomar esse cuidado. Eu só coloquei 2 humanos justamente por isso. O primeiro foi o Dagata, por ele ser 0, pela versatilidade de mover marcador. É legal no mesão, pela política e tal. E mas tem esse outro lado dele, né? Você não pode fazer a mutação em cima dele. Beleza? Então só ficar atento aí. Mas por isso eu coloquei poucas cartas humanas. A nossa próxima cartinha é essa habilidade de Graft, que é bem legal. É enxerto, eu acho, em português. Que ele entra com marcadores e você pode distribuir marcadores, beleza? Então 0, 0 também. Muitas criaturas 0 aqui de poder, que vai ser muito legal com o nosso Nethroid. Mais um bem legal, que ele regenera, então essa segunda temática que eu falei, subtemática, né, de marcadores. Então além de ser 0, você pode passar marcador e você regenera criaturas com marcador. Então tudo a ver com o deck, essa carta é muito legal nesse deck. Gavi é um comandante bem popular aí, e eu consegui colocar aqui nessa lista. Então ele entra com muitos marcadores, você faz ficha, é 0 também, e além de tudo ele é Abzan também. Então se você quiser mudar o comandante, você pode montar o deck do jeito que está aqui e simplesmente trocar, e depois destroca, e aí você vai desenjoando do deck. Então eu gosto bastante do Gavi. Ele não é. Ele é sinérgico nesse deck, tá? Mas não é uma das melhores cartas aqui. Mas o legal é que você também pode usar como comandante. Essa carta aqui é muito, muito boa nesse deck. Golgari Grave Troll. Primeiro porque ele é 0, né? Claro. Mas além disso, ele entra com muitos marcadores em campo. Ele entra o número de criaturas no cemitério. Então tem tudo a ver com o deck. Você vai querer ter muitas criaturas no cemitério. E além disso, o especial dele é o Dread, tá? Fora essa habilidade de regenerar dele, mas o Dread dele é incrível para esse deck. Porque você vai querer jogar coisas no cemitério para trazer com o Nefroy. Beleza? Então eu gosto muito dessa carta aqui, nesse deck. Mais uma cartinha de poder 0, ele busca terreno. Perceba que ele pega qualquer terreno, então isso é legal, porque você pode pegar um terreno não básico. Mas também nada demais, é só pelo 0. Essa carta aqui me impressionou bastante, eu realmente gostei muito dela. Ela, pra mim, ela parecia mais fraca do que ela era, mas realmente eu gostei. As criaturas entram em pé e tudo mais, então realmente eu gostei dessa carta. Porque você entra com 5 marcadores, mas acaba que você vai ficar com 10 de poder, né? Se não destruírem logo. E com muitas criaturas na mesa, então se você conseguir colocar marcadores nas suas fichas também, então é bem legal. Eu gostei realmente dessa carta, gostei bastante no que eu testei. E ela é 0, né? Então você pode, depois que ele for tirando e morrer, você consegue voltar com o Nefroy sem contar como uma criatura você tá voltando. Então, Nishoba Fantasma, mais uma criaturinha de poder 0, que entra com marcador. E tem alguma defesazinha, né? A ela. E além disso ela atropela, né? Geralmente ela vai entrar grandinha e às vezes você consegue botar mais marcador. E por fim, Pentavos, que também é 0, e entra com alguns marcadores e você consegue fazer ficha. Então vocês viram que é muito focado nisso de marcador. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 criaturas de poder 0. Então, bem legal, um número muito bom. A maioria das outras criaturas que tem poder 0 e são boas, elas ficam muito caras e aí não vale a pena colocar aqui na lista. Ou então até passa do valor, né? Mas peguei até aqui uma quantidade bem legal de criaturas poder 0. Bom, nossa próxima pilhazinha aqui é justamente a pilhas de Milá cartas, tá? Milá que foi traduzido como
triturar agora, né? Ela é legal porque essas cartas são legais porque você vai conseguir jogar mais criaturas no cemitério, tentando jogar as de poder zero, pra trazer com Nethroid, certo? Então é uma estratégia bem legal. Eu não coloquei como estratégia principal nesse deck, tá? Muitas cartas vocês vão ver que elas você consegue castar e são boas criaturas, porque eu não quis focar 100% nessa habilidade do Nethroid. Eu quis fazer de um jeito que fosse bom, sim, claro, a habilidade do Nethroid, mas que ao mesmo tempo você conseguisse jogar sem precisar da habilidade. Tanto em questão de rate de cemitério, que é muito comum em mesas de mesão, e quer dizer, em mesas de commander, né, mesão. E segundo, porque a habilidade de Nethroid ela é muito cara. Ela é custo 7, então já é bem alto, então isso vai ficar mais pro late game. Então a ideia aqui é você conseguir jogar mesmo, castando criaturas e tal, ignorar um pouquinho o seu comandante, mas ao mesmo tempo ir rampando. Vocês vão ver que tem até que bastante ramp no deck. E vocês vão rampando e tal, e quando chegar mais no final do jogo, no late game, aí sim vão estar várias criaturas porque morreram naturalmente, ou porque você jogou algumas do topo, ou porque você descartou, e aí sim você vai trazer um monte de criatura, e aí vai ser mais pro final do jogo. Os oponentes não vão ter tanto destrói em área mais, vão ter gastado muito removal. Então eu achei melhor fazer dessa forma para ficar mais versátil o deck. Não ficar tão dedicado assim e sofrer com hate, ou você não jogar os primeiros turnos, você tem que focar demais em milar e rampar, porque realmente a habilidade dela é bem alta do Nethroid, tá? Então você deixa ali de lado no começo do jogo, a ideia é mais ou menos essa. Você vai jogando, criaturas vão morrer naturalmente, você descarta a carta, você mila a carta, e no final do jogo, de repente, você volta um cemitério com, sei lá, 6 7 10 criaturas. Teve uma partida que eu joguei que eu voltei muita criatura com ele mesmo, muita. Inclusive eu voltei esse zumbizinho aqui. E aí realmente ninguém mais tinha remoção, ninguém mais tinha destrói em área. Já tinham gastado os hates de cemitério. Então realmente ficou bem complicado e aí eu consegui ganhar a partida. Então a ideia do deck é mais ou menos essa. Tranquilo? E aí a gente começa com o Sátiro, né? Claro. Clássico. Um elfozinho. Eu não sei se eu gosto tanto desse elfo aqui, porque ele mila poucas cartas. Ele bota uma no topo, não é na sua mão, um terreno, né? Que ele milou. E o pior de tudo é que ele tem ataque 3. Eu preferia que fosse 1/3, porque ficaria melhor na contagem do Nethroid, né? Mas ainda assim é uma cartinha legal, tem a ver com o deck você milar, beleza? Essa carta sim é muito, muito boa no deck. Mais uma vez por causa do Dredge. Além disso ele tem um toque mortífero, entre aspas, né? Não é exatamente toque mortífero, mas tem uma habilidade parecida. E o poder dela é muito pequenininho, então várias vezes você vai conseguir voltar. Apesar de que você não vai querer muito voltar ele. Você vai preferir fazer o Dredge e ter mais chance de criaturas zero no cemitério e voltar com o Nefry. Beleza? Aqui a gente tem nossa aranhazinha. Ela vai milando e além disso você consegue voltar alguma coisa do cemitério. Bem legal. Uma mágica instantânea aqui que também mila, mais uma. Então mágicas bem padrão aí de milar, né? Só para dar uma pequena vantagem. Então vocês veem que eu não foquei tanto assim nessa estratégia de milar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 7 cartinhas para isso. Além dessas, a gente tem nossas cartinhas de draw. Então, harmonizar, padrão. Aqui não é exatamente um draw, mas funciona como um draw porque eu coloquei 43 criaturas, se eu não me engano, 42, alguma coisa assim. E quando eu estava testando, uma das fraquezas que eu percebi do deck foi justamente que ele ficava sem gás. Apesar de conseguir voltar do cemitério, mas quando dava um hate e tal, e quando eu ia jogando minhas cartas, uma hora acabava. Então eu precisava de mais draw. E aí por isso eu coloquei essa carta. Quando eu contei a quantidade de criaturas, né, eu vi que era uma quantidade alta. E resolvi colocar essa criatura. Ou essa carta aqui. Na média vai bater umas 2 cartas aí que você vai conseguir botar na sua mão. Mas em alguns casos pode até bater 5, então acho que vale a pena.
Eu tirei uma carta que não estava fazendo muita coisa. Mas essa daqui é uma das cartas que eu acho que eu tiraria num primeiro momento assim. Ou tentaria colocar mais cartas e chegar em 50 mais ou menos, para ficar metade do deck de criaturas. Não sei, ainda é uma carta que eu quero testar, não é exatamente um slot fixo, mas eu achei interessante colocar aqui. Tem muitas criaturas do deck e pode te dar um gás aí de você pegar umas 3 criaturas. Por custo 3, acho bem interessante. Bom, e por último a gente tem Spiring Call, que o indestrutível é um pouco irrelevante nesse deck. Em algumas situações vai ser muito bom, realmente. Você jogar como instantânea, surpreender algum adversário e tudo mais. Mas no geral não vai ser tão eficiente assim aqui nesse deck, porque o Nefroy volta as coisas do cemitério, né? Então não é exatamente a ideia do deck. Eu coloquei mais pelo draw mesmo. Você vai ter muitas criaturas com marcador e às vezes comprar 5 cartas por custo 3 mágica instantânea é bem legal. Depois que você faz um Nefroy por mutação, tá? Você consegue comprar bastante carta com essa aqui. Então por isso que eu coloquei isso aí. E aí por isso que a gente precisa de muito ramp. E aí a gente vai para mais uma categoriazinha aqui de cartas. Aqui eu já separei uma, né? Que é o nosso primeiro rampzinho, que tem a ver com mutação. E aí eu coloquei mais alguns ramps aqui, se eu não me engano foram 12. E vamos olhar cada um deles. Primeiro eu coloquei esse alce aqui. Ele é interessante porque você sacrifica. Então, sacrificando, você consegue depois voltar com o Nefroy e rampar mais. Então, é uma ideia bem legal. Inclusive, tem até outras criaturas que morrem e quando faz alguma coisa tal, que dá pra botar assim, mas por causa de preço e tal, eu tive que segurar um pouco. Sakura Tribe Elder mesmo é uma carta muito, muito boa que eu não consegui encaixar ele aqui. Mas esse alce é bem legal e tem outras aí se vocês quiserem. Coloquei esse druida porque eu acho muito bom. Tanto é poder zero, então você vai conseguir voltar lá no final do jogo. Mas além disso ele tem adaptar 3. Se fosse só pelo poder zero em um mana dork eu acharia ruim. Porque eu não gosto muito de mana dorks no Commander. Eles são destruídos muito fácil, tá? Eu prefiro cartas que pega terreno e tal. Mas nesse caso aqui ele pode ser bem útil. No final do jogo você usa o Nefroy, você volta ele pro campo e aí você dá adaptar 3. E aí já é um bicho que consegue bater bastante no final do jogo se ninguém tiver nenhuma criatura, né? E você consegue botar mais marcadores nele também e tal. Então fica uma carta bem versátil. Por isso eu coloquei aqui. Druida do Florescimento. Essa carta aqui eu botei basicamente por ser um ramp, mas além disso ele enche o nosso cemitério um pouquinho. Que vai ter um ramp aqui que é esse aqui, dando um pouquinho de spoiler, né? Que ele tem a ver com cemitério, quantidade de cartas no cemitério, então é só pra aumentar um pouquinho a sinergia, tá? Mas podia ser qualquer outro ramp. Aqui eu botei Fertilídio, uma carta que eu gosto bastante, particularmente. Você consegue colocar mais marcadores nele, e aí você tira mais marcadores pra rampar cada vez mais, então bem legal, tudo a ver com deck. Poder zero vai voltar também. Então vocês veem que além daquelas ali, ainda tem muitas outras criaturas de poder zero, muito baixo, que a gente também consegue voltar, mas que estão em outras categorias, tá? Aqui o nosso Rishika basicamente vai fazer tudo gerar mana, então por isso que eu gosto muito dele. Mas o fato de botar marcador também é bem legal. A gente já viu que tem carta para comprar carta, de acordo com o número de criaturas com marcador. Já viu cartas que regeneram criaturas com marcador, então ele fica mais versátil assim. E você pode botar também no Nethroid, depois de fazer uma mutação e aí bater bem forte com 5 ganhando vida, né? Com mais um marcador. 6 ganhando vida. Aqui eu coloquei essa carta para rampar também pelo seguinte motivo. O fato de ter reciclar, eu vou descartar ele. Então, em alguma situação, eu posso querer descartar e voltar com o Nefroy. Eu acho bem interessante.
Você praticamente só precisa pagar uma mana a mais, porque ele é custo 6 e a habilidade do Nefroy é 7. Basicamente você paga uma mana a mais pra voltar ele, só que você vai voltar várias outras cartas. Então, por isso que eu achei interessante ele. Apesar dele ter poder 6, muitas vezes no seu cemitério só vai ter criatura 0. Então você consegue voltar ele tranquilamente, beleza? Então a ideia foi mais ou menos essa. E aí por isso também eu coloquei o Cross Tusker, que faz parecido, mas ele não chega a rampar, mas você pega a carta, você compra e você também joga ele no cemitério. Tem uma ideia bem parecida com o Sauron. Aqui a gente tem uma carta bem parecida com aquele Rishikar, que todas as criaturas basicamente vão gerar mana, então um ramp muito legal. Vocês veem que tem muito ramp, tem bastante ramp, e os ramps transformam tudo em ramp, tudo gerador de mana no seu campo, né? Então, isso é muito legal porque o Nefroy é caro, como eu já tinha dito. E aí você vai conseguir jogar o Nefroy 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes precisar. Mais um rampzinho, e esse aqui coloca marcador. Achei legal só pelo fato de botar o marcador já é alguma coisa extra. Podia ter botado outro ramp qualquer, mas eu acho que vale a pena pagar um pouquinho a mais para ter o marcador, né? Para garantir o marcador. Agora a cartinha que eu tinha mostrado, ele tem limiar, ou seja, precisa de 7 cartas no cemitério ou mais, e aí você vai pegar muitos terrenos se tiver. Se não, você só vai pegar um, acho que é bem, já é um custo razoável, né? Apesar de que quando tem o limiar ela vira uma carta incrível. Então eu gosto bastante dessa carta aqui, principalmente para esse tipo de deck. E aqui mais um rampzinho normal, novo de Ikoria, e tem a reciclar caso a gente não queira rampar, mas é um ramp padrão. Por fim aqui nosso último ramp, também é parecido com aquele feitiço, só que agora no formato de encantamento. Eu geralmente não gosto muito de colocar encantamentos como ramp, mas como ele fica encantando um terreno, geralmente terreno não é alvo tão fácil assim. E quando ele entra, ele já dá um marcador, então geralmente ele já fez o trabalho dele, né? Você vai conseguir usar pelo menos uma vez aí e já deu um marcador, então eu acho que vale a pena. Mas também é um dos ramps mais fraquinhos aqui, podia ser tirado. Bom, a próxima categoria aqui é das recursões, né? Acho que já teve até uma ou outra recursão, mas esses aqui são os mais dedicados, os outros estão encaixados em outras estratégias. Então aqui a gente tem uma criatura que volta basicamente qualquer coisa, é legal. Poder menor do que a resistência, então legal, eu gosto daquela carta. Revelar, que é uma carta muito boa nesse deck. Lembre que a maior parte das criaturas vai ter poder bem baixo, considerando os de poder zero e tudo mais. Então essa carta é muito boa aqui. Você vai pagar 6 e voltar duas criaturas de custo 6 até 5, 6. Então, bem legal essa carta aqui. Eu adoro o Revelark nesse deck. Pode até usar o outro, o Revelark menorzinho, que eu saiu em Modern Horizon, eu acho. Mas não lembro exatamente o nome dele. Mas eu preferi o Revelark porque ele abrange mais coisa, volta mais coisa. E eu também não sei quanto tá o outro. Então, coloquei aqui só ele. Mais um Reanimator. Agora a gente consegue dar um marcador. Então, legal essa carta aí. Essa carta aqui eu gosto bastante porque você consegue usar duas vezes. Então, como eu disse, o deck todo ele não é focado exclusivamente na habilidade do comandante. Então, a gente vai conseguir usar duas vezes Unburial Rites, por exemplo. E você vai conseguir jogar bem sem o comandante. Mas aí, quando você tiver muitas criaturas no cemitério e tudo mais, você usa o Nethroy, né? Quando valer a pena. E aqui a última cartinha de recursão, né? De voltar criaturas. Uma que dá marcadores, então ela é legal. E ao mesmo tempo ela tem isso de voltar para o campo. Voltar para a mão, desculpe. Beleza, aqui a gente tá chegando no fim das nossas cartas, né? Aqui são os Destroy, então eu separei até esse aqui para ver que vocês perceberem que tem outras categorias também. Tanto no Poder Zero, eu acho que tem também, não lembro exatamente. Mas
Principalmente poder zero e mutação tem muitas categorias neles, tá? Então aqui a gente tem um Destroy de artefato encantamento. A gente tem outro Destroy de artefato encantamento. Eu gosto da lagartinha porque você joga ela no cemitério, então você consegue voltar com o Nefroy. Limo ácido é legal porque além de tudo ainda tem um poder baixo, então você volta. Agora destruição de criatura. Você tem o Chupacabra que também tem poder baixo, então é legal. Shriek Maw, que o poder já não é tão baixo, mas ainda é relativamente baixo, né? Mas o legal dele aqui é que você consegue jogar direto pro cemitério e voltar de novo com o Nefroy e destruir outra coisa. Então, muito legal essa recursão e aproveitar duas vezes a habilidade. Aqui tem uma carta muito versátil e todos os três modos vão ser relevantes para o deck. A primeira que exila alguma coisa que tem destrutível, que esteja atrapalhando aí o jogo. Segundo, você compra a carta, então que eu tinha dito que era uma das fraquezas do deck. Não sei exatamente como está agora, mas eu percebi um pouco que estava faltando um pouco de gás, então serve aí para comprar. E por fim aí eu distribuo 2 marcadores, que é bem relevante nesse deck aqui. A gente tem mais uma remoção em forma de encantamento, por isso eu dei tanto foco em marcadores, em algumas cartas para dar marcadores às nossas criaturas, porque tirando delas a gente consegue destruir criaturas do oponente. E lembre que o menos vai tirar do campo até criaturas com indestrutível. Então, bem legal. Por fim aí, 2 destrói em área, né? Esse é o primeiro. E também é uma recursão, então essa carta é muito legal pela versatilidade dela. E além de tudo, para completar com chave de ouro, ele ainda dá marcador. Então tem tudo a ver com o deck essa carta aqui. E a segunda é essa aqui, que vai destruir a mesa. Infelizmente vai destruir a nossa, né? Porque quando a criatura de poder 0 entra na mesa, ela fica com o poder... ela ganha os marcadores, né? E aí fica com poder maior do que 3. Mas, por outro lado, a gente tem a parte de Alvorecer, que nesse deck aqui é incrível. Você vai voltar muita carta pra mão por custo 5, então uma recursão bem legal. Você percebe que o deck consegue rodar sem necessariamente usar o Nethroy, né? Então, bem legal, adoro essa carta aqui e tem um valor baixo. Esse deck aqui, ele podia ter mais Destrói em área, inclusive talvez pudesse ser uma das formas de... uma das estratégias do deck, você ficar destruindo toda hora a mesa e depois você voltar tudo do seu cemitério, então você podia botar mais Destrói em área. Mas eu não quis ir nessa linha. Mas ainda assim, eu acho que talvez tenha pouco Destrói em área aqui, tá? Eu não coloquei mais por causa do limite do valor também. Então, se você quiser dar uma reforçada aí, eu colocaria mais um ou dois Destrói em área. Lembrando que esse aqui é um pouco limitado, né? Na verdade, os dois são limitados, né? Esse não destrói tudo. E esse é só quem tem resistência 4. Então, apesar de serem Destrói em área, eles são limitados. Então, eu colocaria mais uns dois aí. Se você quer dar um upgrade. Beleza? Terminando aqui a nossa parte de cartas sem contar o terreno, eu coloquei 3 cartas utilitárias aqui. A primeira é o Falcoeiro, nosso segundo humano do deck, então tome cuidado, você não pode fazer a mutação nele. Mas eu acho essa carta tão boa nesse deck aqui que eu realmente tinha que colocar. Dar voar é muito importante para esse deck, para dar evasão. Você vai conseguir voltar várias criaturas e tendo ele na mesa você vai conseguir atacar, às vezes ninguém consegue bloquear e aí você ganha o jogo. Então realmente é uma carta que eu acho muito boa. Praticamente todas as criaturas aqui têm marcadores e você tem formas de dar marcador. Por isso que eu coloquei aqui. Eu acho essa carta muito, muito boa aqui. A segunda carta que eu coloquei aqui foi mais para chamar a atenção de vocês, né? Lembrar que a habilidade de Hexproof é muito forte se você quiser focar no seu comandante, porque você vai usar a mutação. Ou se você quiser focar na habilidade de mutação, né? Porque você vai fazer várias mutações e a criatura final vai ter Hexproof. Então é um jeito de você proteger e não perder tudo que você fez até aquele momento. O Nefroy, em particular, não é uma criatura que você se importa muito, porque se ele morrer é melhor, porque você vai conseguir jogar de novo e voltar mais coisas do cemitério. Então eu coloquei aqui mais porque essa carta realmente é muito boa.
combina bem com as outras cartas de mutação, mas não necessariamente com o Nethroid. Então, Hexproof é uma habilidade que eu gosto muito com mutação, e além disso, ela tem essa habilidade de regenerar aí, que fecha com chave de ouro aí pra a sua proteção, né? E por fim, uma cartinha que regenera também. E aí eu lembro que pode ser Hexproof, pode ser regenerar, pode ser cartas com indestrutível, tá? Tá tudo dentro desse pacote. Mas o Troll ele é mais especial por causa da habilidade de descartar. E nesse caso aqui a gente não paga mana. Porque na outra criatura que a gente viu, você tinha que pagar 1 de mana. No Troll você pode simplesmente descartar sua mão toda, 5 cartas, 6 cartas, e pagar o custo de Nefroy e voltar tudo pro campo. Então, essa carta é muito, muito legal. Principalmente de você, depois de você dar um draw no late game, talvez com aquela carta que pega a criatura do topo e tal. Porque no início é complicado você conseguir descartar tudo e voltar por causa do custo de Nefroy. Mas no late game é bem possível, depois de uma compra grande que você faça, compra 3 cartas, 4 cartas, e aí você descarta todas as criaturas e volta tudo para o campo. Então é bem legal, eu realmente gosto desse Troll. Talvez possa ser uma estratégia mais focada, se você quiser fazer mais baseado nisso, em descartar. Aí você precisa de muitos draws para ter muito gás e conseguir jogar muita coisa no cemitério, né? Se não for por 1000. Mas fica aí essa cartinha registrada. Muitas cartas eu coloco aqui para lembrar vocês de que um determinado tipo de estratégia existe, que pode ser um foco do deck. E no caso do Troll eu acho muito bom, tanto pela mutação, e eles protegem, né, quanto por esse descarte. E tem o atropelar também, né? Os marcadores ajudam muito a, a valer a pena esse atropelar. Pronto. Essa foi a última cartinha de não terrenos e agora a gente vai para os nossos terreninhos para fechar o deck, beleza? Aqui a gente tem os nossos terrenos não básicos e aqui os nossos terrenos básicos. Vamos dar uma olhadinha primeiro aqui no Deckmore Salvage. Eu gosto bastante dessa carta, o Dredge 2 é bem legal, vai conseguir jogar coisas do topo. Aqui a gente tem essa cartinha aqui que também tem enxerto, que é uma habilidade que a gente viu ao longo do deck. E tudo a ver com o deck, né? Você vai conseguir mover um marcador aí. A Holocrosana eu acho muito legal para basicamente qualquer deck verde e branco. Porque você vai procurar 2 terrenos e botar em campo. Mais um rampzinho aí. Justamente tendo essa sinergia, né? De muito ramp no deck. Para conseguir jogar várias vezes o Nethroid. Memorial Loucura, uma forma de recursão. Eu gosto bastante dessa carta. E eu coloquei também aqui o Lodassal, apesar de eu gostar menos dela. Eu gosto mais dela se fosse uma situação que você compra, sei lá, com milagre, alguma coisa assim. Ou que você consegue jogar do topo, tipo uma cascata, alguma coisa assim. Mas ainda assim é interessante, muitas vezes vai estar uma criatura sua no cemitério que você quer bastante e aí você consegue pegar de volta. Uma carta que eu adoro para basicamente qualquer deck que tenha preto. Sacrificar é legal porque não dá alvo. Quer dizer, não dá alvo em criatura, né? Então você tem como remover criaturas com Hexproof, por exemplo, ou proteção. Então acho uma carta bem legal. E a gente não tem muitos terrenos aqui que geram incolor. Então eu consegui colocar essa cartinha aqui. Aqui a gente vem nossas duas fetzinhas baratas. Baratas e bem eficientes, principalmente para um deck de 3 cores. Você procura o que você quer. Nossa Treeland, né? Essa aqui basicamente vai ter em todos os decks de 3 cores da série que eu vou fazer. Eu coloquei essa praça do portão aqui mais por desencargo de consciência. Porque como é um deck de 3 cores, eu fiquei com medo de zicar. Apesar de que eu acho que não vai acontecer pela quantidade de ramp e tal. Mas eu coloquei aqui para não faltar a mana uma mana de determinada cor. Então coloquei aí. Se você quiser tirar, tem gente que não gosta dessa carta. Eu acho ela ok, acho ela razoável. Eu realmente gosto dela para decks de 4 e 5 cores. Para decks de 3 eu não boto.
Mas eu não acho ela ruim não. Geralmente no início do jogo você não vai ter muito o que fazer, às vezes você consegue baixar e não ter nenhum prejuízo aí na mana. Um ciclo que eu acho bem legal, principalmente para decks de mais de 3 cores, são essas cartinhas aqui, pelo preço delas. São cartas bem baratas e que, no mínimo aí, ela vai ser um terreno básico. Então, acho bem legal, você vai conseguir jogar. Você não precisa, geralmente você não precisa mais do que 2 vezes. Usa essa habilidade mesmo, então eu acho que 2 vezes é uma quantidade boa. Eu gosto bastante dessas cartinhas. E por fim aqui nossas lentes que ganham vida, né? Pra fechar a base de mana e não zicar. E aí a gente chega no nosso terreno básico, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A maior parte do nosso deck é verde, então eu coloquei 10 florestas. Coloquei 7 pântanos, 3, 4, 5, 6, 7 pântanos. E por fim eu botei, na verdade tem 3 aqui, mas eu coloquei 5 planícies, tá? As outras 2 eu acabei esquecendo de colocar, mas fecha um total de 38 terrenos. Então é essa base de mana aí que a gente tem. E esse aqui foi o deck, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. A lista do deck vai estar aqui nos comentários, tá? Então não esqueça de conferir aí para você ver, inclusive, o valor atual dela aí também quando você estiver assistindo. Beleza? Então, se você gostou dessa série, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ainda falta bastante deck. Esse ainda é o nosso terceiro, o primeiro de 3 cores. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!